Estamos aí com o nosso irmão Paulo, ancião lá da Vila Serrana, não é isso, irmão? Isso mesmo. Feliz sábado, um abraço a todos. Que nós possamos desfrutar desses momentos especiais na presença do nosso Deus. Irmão, começa com a gente de coração, por favor. Sim. Então vamos orar. Querido Senhor, neste momento, Pai, nós estamos aqui para buscar a iluminação da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, com um coração humilde, nós pedimos a Ti que nos dê essa sabedoria que só Tu possuis. Nos dê a compreensão para que nós possamos sair daqui nutridos, cheios do Seu Santo Espírito, transbordando a Tua Palavra para todos que encontrarmos. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Bom, como a gente já sabe, a sua participação aqui no chat ela é muito importante, tá bom? Então entra, deixe seu comentário, diga o que você gostou durante a semana, faça o seu comentário, nós vamos ler aqui o seu comentário, queremos que você entre aqui com a gente, participando do chat, que assim a gente vai deixar uma grande unidade de ação, como se nós estivéssemos mesmo estudando as nossas lições, recapitulando a nossa lição, na grande unidade de ação em nossas igrejas, tá certo? Tá bem pertinho da gente voltar para a nossa igreja, que saudade de estarmos ali reunidos, né? Saudade. Com os nossos irmãos. Verdade. E esse momento aqui, eles tendem a nos aproximar para que a gente mais saudade um pouquinho, né, Paulo? Sim, sim. Então, por isso que a gente precisa ouvir o seu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe e que você participe conosco, tá certo? Nós estamos estudando durante todo esse trimestre, uma lição muito boa, como interpretar as Escrituras. E nessa semana especial, nós estudamos algumas passagens, aprendemos que existem algumas passagens difíceis de entender. O próprio Pedro, ele fala lá em 2 Pedro 3,16, quando ele vai citar ali as epístolas, citando Paulo, que Paulo escreveu as epístolas, ele diz que existem certas coisas difíceis de entender. O próprio Pedro chamou a atenção que existem certas coisas difíceis de entender, mostrando que algumas passagens da Bíblia, de fato, têm uma compreensão um pouco mais complicada, mas não é impossível de entender, não. É verdade? Verdade. Eu acho que Pedro ele resume bem essa explicação em relação a passagens difíceis, né? Eu separei alguns pontos que eu achei muito interessante e que nós temos que entender bem em relação a essas passagens difíceis. Primeira coisa é que nós temos que admitir que elas existem. Tá? Então, nada de negacionismo, nada de achar que não, tudo na Bíblia a gente vai compreender de forma fácil. Não, não é verdade. O próprio apóstolo Pedro, ele mesmo admite que existe, né, como o André falou, essas passagens complicadas, difíceis, um pouco mais difíceis de entender. Né? O segundo ponto é que alguns desses textos nunca poderão ser explicados aqui na Terra. Simples assim, né? Nunca poderão ser explicados aqui na Terra. Então entenda que vai chegar algum texto, pode se debater com algum texto na palavra de Deus, em que não vai ter explicação, um pastor não vai poder explicar, um teólogo que estudou, aprofundou mais esse assunto, não vai poder explicar. Por quê? Porque são textos que, de fato, nós só vamos compreender na eternidade, certo? Então, enquanto estivermos aqui, nós não vamos compreender. Né? Uma segunda coisa, André, é que nós não podemos permitir que um pequeno número de textos, porque a gente não compreenda, que ele invalide toda a Bíblia. Verdade. Né? Então, não é porque eu não compreendi um texto aqui, significa que toda a Bíblia agora não é válida. Não, de fato, nós sabemos que a Bíblia, na sua totalidade, ela está revelada. Na sua quase totalidade, né? Ela está revelada e nós podemos sim interpretar, e ela sim é validada. O próprio Espírito Santo validou ela, né? Até porque é importante frisar que a Bíblia ela foi inspirada, de fato, dada por um ser infinito, e nós somos seres finitos. Exatamente. Então existe a nossa limitação. Paulo, eu poderia mais ou menos dar um exemplo aqui, se você me permite. Sim, é como se um professor de química fosse agora dar aula para algumas crianças. E ali ele começa a explicar, mesmo que de forma lúdica, de forma muito fácil de compreender, algumas composições químicas. Ele começa ali a explicar sobre oxigênio e começa a explicar algumas coisas para a criança. Vai chegar num momento em que mesmo assim a criança não vai conseguir compreender. Por melhor que seja a maneira de que aquele professor explique, algumas coisas as crianças não vão conseguir entender. Mas assim, pela sua capacidade, pela sua experiência e pela sua vivência. Sim. Isso não quer dizer que no futuro, quanto mais ela estude química, ela chegue a encontrar aquele conhecimento. O conhecimento existe, a verdade existe, mas ele não está disponível para ela, não é isso? Exatamente. O exemplo que você citou é muito bom. E
Imagine só alguém explicar para uma criança de 5 anos de idade sobre a gravidade. Ela não vai entender. Não significa que ela não entendeu que a gravidade não existe. Verdade. Não é? A gravidade existe. Agora, uma coisa importante notar, né? Tudo que foi separado para a nossa salvação, tudo que é preciso para a nossa salvação, isso está revelado. Então, entenda uma coisa, se alguém se perder, não foi porque encontrou algum texto difícil na Bíblia e que ele não conseguiu a salvação dele porque ele não entendeu aquele texto. Isso não vai acontecer. Se alguém não... tudo que é necessário está revelado na palavra de Deus. Então, assim, de fato, existem alguns textos, como você falou, difíceis na Bíblia de entender, compreender, mas não é porque nós não conseguimos compreender que ele não tem a compreensão. Sim. Foi bem você dizer que existem algumas compreensões que, de fato, nós vamos entender no céu. Ou seja, o problema é nosso e não da Bíblia. Exatamente. É verdade? Exatamente. Então, assim, a gente não tem que ficar procurando aí na Bíblia ferrinhos, textos complicados para a gente tentar colocar pessoas contra a parede, que esse texto não dá para entender e tudo mais. A gente precisa entender que o que de fato precisa ser revelado para a gente já foi revelado, né? Sim. Até porque dos manuscritos que nós temos da Bíblia, apenas pouca parte, menos de 5% do que foi revelado para a gente, traduzido, copiado através de inúmeros copistas, tradutores, apenas 5% deixa essa dúvida. Ou seja, nós temos 95% claramente à nossa disposição, com verdades claras, verdades nítidas, e algumas pessoas se atêm aos 5%. Exatamente, exatamente. É incrível que uma coisa é certa. Quem quer invalidar a Bíblia na sua mente, a Bíblia podia ser 100% fácil de compreender. Mas quem quer encontrar dificuldade, vai encontrar dificuldade. Isso não é só na Bíblia, é na vida, no trabalho, nas relações. Quem quer dificultar as coisas, vai dificultar de qualquer forma. Entenda isso, né? É verdade. Temos aqui alguns comentários. Muita gente aqui dando parabéns aos anciãos do Distrito do Coavite. Hoje é o dia do ancião, tá certo? Parabéns, Paulo, pelo seu dia. A todo ancião, a todos do Distrito do Coavite aí, parabéns no trabalho extraordinário que você tem feito, tá certo? No nosso Distrito do Coavite. A nossa irmã Creuza traz um comentário. Duas coisas vemos. Por conta da nossa natureza, e temos que ver que é por causa da nossa mentalidade finita. Ou seja, a mentalidade de Cristo é infinita e a nossa é finita. Então, algumas coisas vai bater na nossa compreensão, até porque Cristo, sabiamente, entende que nós precisamos buscar as verdades que nós já encontramos, nos dedicarmos a essas, e aí sim, em um momento, nós vamos conseguir entender algumas outras verdades, né? As coisas somos... Entendamos que somos crianças espirituais, estamos aprendendo um pouquinho a cada dia, tá certo? Nosso irmão Miguel Cabral também aqui traz mais um comentário. Algumas discrepâncias nas escrituras podem se dar devido a pequenos erros de copistas ou tradutores, é verdade. Sim, verdade. Alguns copistas, eles copiaram a Bíblia com pessoas ditando. E às vezes nesse ditado, um pouquinho, um errozinho, alguma coisa, na compreensão, mas isso não invalida em nada, Paulo. Em nada que está escrito na palavra de Deus, certo? De maneira alguma. Interessante que lá em 2 Timóteo 2,15, Paulo fala para Timóteo que era importante demais ele saber manusear bem a palavra de Deus. Por que Paulo destacou isso para Timóteo? Primeiro que Paulo ele foi muito sábio, né? Usado realmente por Deus quando ele falou isso para Timóteo. Primeiro porque um cristão, ele é um representante de Deus. Ele é representante de Cristo aqui na Terra. Então, quando você vai representar, se você trabalha na empresa, o André trabalha na Cabral e Souza, né? Isso. O André é representante na Cabral e Souza, vendedor na Cabral e Souza, ele tem que conhecer o produto que ele vende, ele tem que manejar bem o que ele está trabalhando. Como é que o André vai oferecer um produto para mim, sendo que eu vou fazer perguntas para o André, vou questionar o André sobre a qualidade daquele produto, e o André não vai saber me explicar como ele é fabricado, qual o tipo, qual a composição dele, como é que está o mercado em relação à aceitação dele no mercado. Então, eu tenho que saber. Paulo deu essa dica para Timóteo, porque Timóteo certamente, assim como nós, certamente Timóteo iria encontrar pessoas que poderiam questioná-lo, poderiam colocar contra a parede certos assuntos. Né? Então Paulo sabiamente falou assim, olha, aprenda a manejar bem a palavra de Deus, ou seja, examine bem a palavra de Deus,
compreenda bem a palavra de Deus, porque quando essas pessoas chegarem, você vai estar preparado. É óbvio que você não vai gravar a Bíblia inteira na sua mente, é óbvio. Mas cada contato que você mantém com a palavra de Deus, o estudo diligente, pode ter certeza que no momento de aperto, no momento em que você é questionado, o Espírito Santo entra em ação, fazendo com que sua mente seja clareada, iluminada, para você poder dar uma melhor explicação sobre um determinado assunto, né? E como é bom quando alguém te pergunta algo sobre a Bíblia que você tem na sua cabeça, que você vai diretamente na Bíblia e mostra, É né? muito gostoso. É satisfatório, de fato, né? Você conseguir sanar alguma dúvida de alguma pessoa que outra hora tinha e você conseguiu ali sanar. É preciso entender o seguinte: existem textos difíceis de entender, mas nós temos que ter cuidados, nós temos que ter cuidado. Por quê? Nós conhecemos bem a palavra de Deus, éramos conhecidos e outrora sejamos novamente conhecidos como o povo da palavra de Deus, como o povo da Bíblia. Sim. Temos que ter cuidado para que isso não nos faça criar teorias inexistentes, sabe, Paulo? Sim. Existem aí até irmãos da nossa própria igreja, até na ignorância, por ter alguém falou e não foi pesquisar a fundo, cria algumas teorias e ali sai espalhando, né? Interessante que há um tempo atrás eu estava preparando uma mensagem e aí a gente se depara muito com aquela frase que a palavra de Deus se renova a cada manhã, é isso? A palavra de Deus se renova, então vamos abrir de novo que a palavra de Deus se renova. Eu fui entender, tem pouco tempo que eu entendi isso, olha que eu tenho muitos anos de adventista. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia nunca tem escrito que a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, mas a palavra de Deus ela é eterna, ela é única, ela não muda. Sim. Claro, cada vez que eu estudo a palavra de Deus, eu aprendo algo novo. Sim. Alguma coisa que agora eu prestei atenção, que antes eu não tinha prestado. E a gente costuma dizer por aí, olha, vamos ler esse texto, já conhecemos, porque a palavra de Deus se renova. A misericórdia de Deus se renova. Então a gente precisa diligentemente buscar esse conhecimento para que de fato a gente não saia por aí falando coisas que de fato não existem na Bíblia. Né? É uma contradição, né? Se a palavra de Deus se renova a cada manhã, como é que Deus diz que a palavra dele é eterna? É verdade, né? Não tem lógica, né? Vamos para algumas participações aqui, tá certo? Nosso irmão Valdivino, realmente a Bíblia tem textos difíceis e muito difícil de compreender. Precisamos escavar bem fundo até encontrar o tesouro, é verdade. São tesouros preciosos que temos aqui, né? A nossa irmã Doralice, as escrituras nunca serão obstáculo para se aproximar de Deus. Verdade. O irmão Valdivino, os textos difíceis nós precisamos buscar mais e mais, é verdade, né? E muita gente aqui parabenizando os anciões do distrito, né? Interessante é que quando nós vamos buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nós precisamos ter em mente, nós temos que ter uma postura correta diante da Bíblia. Sim. Nós precisamos abrir o livro como se fosse qualquer livro, mas precisamos ter uma postura correta diante da Bíblia. Entender que aqui de fato, nós podemos, e eu acho que a melhor maneira de você estudar a Bíblia é você entender que a palavra de Deus, ela é de fato a orientação de Deus para a sua vida. Sim. Às vezes a gente começa a estudar a palavra de Deus, algumas pessoas por aí abrem a palavra de Deus para sanar algumas dúvidas do seu coração. Algumas pessoas abrem a palavra de Deus para tentar adequar a palavra de Deus à sua vida e quer ali procurar textos que tentam defender a sua teoria, quer seja qualquer ela que seja. E algumas pessoas buscam a palavra de Deus, leem a Bíblia, para de fato tentar encontrar erros, passagens difíceis, para tentar dizer que de fato essa Bíblia é contraditória. Ou seja, muita gente lê a Bíblia de inúmeras maneiras, de inúmeras formas. A postura correta, na minha visão, é você entender que a palavra de Deus ela é a vontade de Deus na sua vida. Eu acho que fica mais fácil de compreender um pouquinho, né, a palavra de Deus, né? Verdade, verdade. Nós temos que tentar compreender a palavra de Deus com três maneiras. A própria Bíblia destaca que devemos ter, né? Nós temos que ter sinceridade no que nós estamos fazendo, nós temos que ter honestidade no que nós estamos fazendo e temos que ter também cuidado, né? A sinceridade, nós temos que admitir que não entendemos determinado texto muitas vezes. Então temos que ser sinceros conosco mesmo, né? Se a gente lê ou não entendeu, vamos ser sinceros, vamos tentar acrescentar alguma coisa ali ou tentar criar um contexto para aquele texto. Né? Que aí, como diz o pastor Eduardo, quase vira pretexto. Né? Então, se a gente não entendeu, seja sincero, não entendi, eu vou buscar entender de alguma outra forma, né? Mas entenda, ninguém sabe tudo. Uma outra coisa é ser honesto. Não tente acrescentar coisas ao texto. Quando você tenta acrescentar coisas ao texto,
você começa a sair do campo da iluminação divina e você começa a cair no campo das ideias humanas, das teorias, das tradições humanas. Então não tente, seja honesto com o texto bíblico, seja honesto com o momento em que foi escrito o texto, com a intenção com qual foi escrito o texto. E a questão também do cuidado. Procure ser mais cuidadoso em certos textos que você estuda. Tente buscar qual foi o contexto em que ele foi escrito, qual foi a época em que ele foi escrito. Se você não entendeu, busque a ajuda de um pastor, de um ancião, de alguém que já tem essa compreensão. Então busque esse cuidado. Entenda que nem todos ainda receberam luz clara sobre determinados assuntos. E você talvez não entendeu ainda, não recebeu essa luz, mas essa luz pode chegar até você se você ter o cuidado de pesquisar, de examinar mais isso. Agora, uma coisa que eu acho destaque nesse cuidado mais importante, e o André até falou um pouco, não tire conclusões precipitadas. Se você tirar conclusões precipitadas, você começa a criar ideias em sua cabeça e depois, quando você tiver uma clara visão sobre aquilo, vai ser mais difícil para você compreender, para você aceitar essa visão. Porque você, a sua mente já está tomada pela ideia precipitada que você criou. E pior, muitas vezes você pega essa ideia sua errada, precipitada, e começa a passar adiante. Né? O que aí você já começa ali a ser um falso profeta, né? Começa a falar a palavra de Deus ali de forma distorcida para as pessoas. Então isso é muito, muito perigoso. Até porque eu acho interessante quando você falou, e Paulo, que a gente precisa entender que nós estamos, alguns textos da Bíblia foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Olha que diferença cultural que nós estamos hoje, né? Então, assim, para quem que foi escrito aquilo? Em qual momento da cultura estava? Era para o povo de Deus? Era para os gentios? Ele estava dizendo aquilo para os profetas? Para quem era aquela mensagem? Sim. Claro, era para a gente também. Mas naquele momento em que foi escrito, qual era? Porque assim fica mais fácil a gente não colocar ali pontos e vírgulas que não existam, né, em alguns textos. Sim. E aí a gente encontra texto na Bíblia aí, que as pessoas pegam um textozinho e começam a usar de inúmeras maneiras, né, dizendo que a Bíblia é contraditória, né? Vamos ler aqui mais alguns comentários. E diz o seguinte, nossa irmã Doralice, existe um agente de Deus que abre o nosso entendimento, o Espírito Santo. Se faz necessário orar antes de manusear a palavra de Deus. É verdade, minha irmã. A nossa irmã Creuza Lima, ela cita aqui Salmo 119, 50. Isto é a minha consolação na angústia, porque a tua palavra me vivificou. Nosso irmão Miguel, somente quando somos sinceros podemos enfrentar as dificuldades de maneira adequada. Nosso irmão Valdivino, quando Paulo disse a Timóteo para manejar a palavra de Deus e falar somente a verdade e não o que eu acho, é verdade, né? Quando você conhece a palavra de Deus, você vai falar somente a verdade. O problema do homem é o achismo. O achismo. Ô Paulo, e como é difícil a gente tirar do que a gente vai ensinar as nossas ideias pré-concebidas, a nossa história de vida, o eu acho que é por aí, né? Então, o ser humano, André, ele é constituído pelas experiências que ele faz ao longo da vida, né? Verdade. Então, cada fase que você vai passando, você vai acumulando experiências, você vai acumulando ideias, você vai acumulando também fracassos, né? É normal na vida de cada um. Então, isso começa a meio que fazer parte mesmo, integrar na vida do ser humano. E quando você vai estudar a palavra de Deus, você tem que pegar tudo isso e colocar de lado, de canto, para poder agora ser preenchido pela palavra de Deus, limpa, pura como ela é, clara. E isso é que é a dificuldade, muitas vezes, de compreender algumas coisas, porque o nosso achismo, as nossas experiências de vida, elas acabam ali atrapalhando, né? Acaba colocando, né? E é por isso que eu acho que é importante a gente fazer isso aí, é de fato se colocar de forma humilde para estudar a palavra de Deus, né? Exatamente. Então, por isso nós precisamos buscar a palavra de Deus com humildade, mais ou menos por aí, quando a gente busca a palavra de Deus com humildade. Eu queria até ler um texto que está lá em Tiago, no capítulo 4. Nós vamos dar uma lida aqui rapidinho, no capítulo 4, versículo 6 até o 10. Pegue sua Bíblia, eu queria que você está com sua Bíblia aí na mão. Olha o que diz o apóstolo, o Tiago aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Que texto forte, Que né? texto forte, né? Então, entenda, queridos, o soberbo, ele pode até encontrar alguma coisa na Bíblia, porque Deus é misericordioso, em que a graça de Deus ali o sacie. Ele pode até encontrar. Mas o texto está dizendo para nós que Deus resiste ao soberbo. Porque o soberbo, ele tem o problema da autossuficiência. Ele acha que ele sabe tudo. Quando ele vai para a Bíblia, ele não vai para a Bíblia para buscar inspiração, para buscar iluminação e entendimento. Não. Ele vai para reafirmar o que ele acha. Isso. Então, esse é o problema do soberbo. Né? E a questão da humildade, ela nos coloca num papel certo da nossa vida, nos coloca no lugar. Deus e nós, lá embaixo. Nós somos dependentes de Deus. Esse é o papel da humildade. Mostrar a dependência que nós temos de Deus. E essa dependência não é só na vida, no cotidiano, na vida espiritual. Não. Essa dependência é quando nós vamos também estudar a palavra de Deus. Né? Nós temos costume de pregar na igreja, né? De estar ali pregando. Nós temos toda uma preparação antes de entrar, de subir no púlpito, com oração, alguns até jejum, antes, na preparação do sermão. Nós pedimos a Deus para que Ele nos dê a mensagem. Né? É muito comum também, às vezes acontece, nós entendemos que a igreja precisa de uma mensagem, nós ali buscarmos aquela mensagem para a igreja. Isso é natural, porque Deus também usa, né, os pregadores dessa forma. Mas, na sua grande maioria, quando nós vamos preparar uma mensagem, vamos pregar essa mensagem, nós buscamos de Deus saber qual é a mensagem que Ele tem para o seu povo naquele momento. Então, tudo isso é humildade, é você entender que Deus está acima de todas as coisas. E vou falar uma coisa para você, André. Você pode ser o mais sábio que for. Você pode compreender a Bíblia da forma melhor possível, pode manejar ela da melhor forma possível, da maneira mais fácil de você encontrar. Mas vou dizer uma coisa para você. Se você não tiver humildade, a sua mensagem, por melhor que ela seja, ela não tem efeito de conversão, de mudança na vida das pessoas. Verdade. Porque a sua soberba, ela estava acima da exaltação a Deus. Isso te afasta de Deus, né? Te afasta de Deus. A sua mensagem ela acaba sendo, de certa forma, vazia. Claro, a palavra de Deus ela não volta vazia dos corações. Deus pode usar para alcançar uma pessoa ou outra ali, porque Deus tem um plano muito maior do que o nosso plano. Mas ela acaba não nos atingindo, né? De fato. Né? Ela serve para os outros, talvez, mas para mim ela não serve, né? É por isso que eu gosto demais do texto que está lá em 2 Crônicas 7,14, que Paulo fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, confesse, humilhar e orar e buscar de todo o coração, é com humildade. Temos que ir a palavra de Deus com humildade, né? Sim. Vamos ler aqui mais alguns comentários. Está muito bom, viu, sua participação. Continue, viu? E o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, ele tem sido cada vez mais gratificante, porque os meios de comunicação têm nos ajudado. Tá aí o pastor Fernando, um abraço especial, pastor Fernando. Você tem mandado uns vídeos, começou com áudio, agora já está com vídeo, daqui a pouco vai ser com live, né? Mas tá bom demais. A gente tem no YouTube, vários canais de pastores, de doutores, nos ajudando, né? Como é fácil hoje estudar a lição, tá bom? Então não deixe de estudar a lição, porque tá muito fácil hoje. E o videozinho do pastor Fernando tem sido uma bênção a cada gente tem recebido, tá certo? A nossa irmã Sandra diz o seguinte: humildade para reconhecer que não sabemos de todas as coisas aqui na terra, somos eternos aprendizes. A nossa irmã Dalgisa: devemos ser humildes, pois não sabemos tudo, só Deus sabe de tudo, é verdade. Nosso irmão Lino: quando você está em espírito, você consegue discernir as coisas espirituais. Sim. É verdade, meu Lino, isso é verdade. Ele complementa, né? Porque está na carne, quem está na carne não consegue discernir as coisas que estão no espírito, né? Nosso irmão Miguel complementa: todos os que a palavra de Deus busquem orientação, sempre buscando a palavra de Deus com orientação, com mente humilde e inquiridora, determinados a conhecer os conselhos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras, né? E como é importante a gente ter uma mente aberta, entendemos que temos limitações. Temos limitações. Eu tenho uma limitação, a sua limitação é diferente da minha, a limitação que você está assistindo a gente é diferente da nossa. Cada um tem sua limitação e Deus conhece isso. É por isso que as verdades nos é apresentada diante das nossas limitações, mas isso não quer dizer que nós não precisamos buscar cada vez mais da palavra de Deus. É por isso que a gente destacou aqui: vá buscar a palavra de Deus primeiro com espírito de humildade, né? Quando a gente abre o coração
com espírito de humildade. Mas às vezes, Paulo, a gente se depara assim, com alguns textos difíceis, e aí a gente acaba, quando lê um texto difícil que a gente não entende, a gente acaba parando, né? A gente fala assim, não vou continuar lendo não, a gente acaba desistindo de entender, né? E a gente não tem uma certa determinação, às vezes, com isso, né? Eu quero só destacar aqui um texto que está em Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, né? Então, assim, a perseverança é não desistir, é ter determinação, é buscar com paciência, porque, de fato, isso se faz necessário, né? Porque precisamos ter essa dedicação e essa perseverança. André, é muito importante a gente ser determinado em tudo que a gente faz, né? Se você acredita em algo, se você acredita de fato em alguma coisa que você entende que aquilo ali é necessário para a sua vida, talvez um sonho, correr atrás de um objetivo, você vai entender que para alcançar, para chegar lá, você vai encontrar algumas dificuldades, né? Isso é natural em todos os campos da nossa vida, né? Uma criança, fazendo aqui ao que o André falou, né? A menção que nós somos umas crianças aprendendo e gateando. Então, a criança, quando ela vai chegar à fase adulta, ela chegar na fase adulta, ela tem todo um processo, né? Já pensou se desistisse no meio do caminho e falar assim, vou desistir. É muito difícil ser adulto, chegar a ser adulto e desistir. Não é possível fazer isso, né? Não é possível. Mas a gente sabe que se houvesse isso, muitos tem esse problema de desistir quando as coisas parecem estar um pouco mais complicadas, mais difíceis. E na palavra de Deus nós temos que ter determinação, né? A palavra-chave é determinação. Quando você tem determinação, você começa a buscar mais e mais aquilo. E você começa a escavar, e você vai escavando, e a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Verdade. Então, quando você vai buscando sanar aquela dúvida, aquela dificuldade que você tem, você ali vai encontrando outros tesouros no caminho. Isso é que é mais interessante. Você vai encontrando outros tesouros no caminho. Eu creio, André, que muitas vezes Deus dá aos determinados eu creio que muitas vezes ele bloqueia algum entendimento, que às vezes está até fácil, para que ele busque. E nessa busca, ele acaba encontrando outras coisas que Deus entende que eram necessárias para a vida dele, né? E aí eu me lembro, eu já ouvi isso muito, que as coisas que vêm fácil a gente não valoriza tanto, né? Sim. E quando existe alguma coisa difícil que a gente corre, que a gente busca, aquele conhecimento que você não entendia, que você começou a pesquisar na Bíblia e começou a garimpar ali, você encontrou aquele tesouro, você começa a valorizar mais aquele conhecimento. Um sabor especial. É verdade. E às vezes o tempo gasto pesquisando é muito melhor do que o resultado encontrado. Paulo, eu tenho uma notícia para você. Nosso tempo está acabando. Nossa. E passa muito rápido. Nós também precisamos fazer a abordagem bíblica. Nós precisamos estudar a Bíblia com a abordagem, entendendo que nós precisamos ter um espírito de oração e precisamos pedir que o Espírito Santo nos oriente, né? Sim. Até porque, eu já falei aqui uma vez e volto a repetir, a Bíblia é o único livro que a hora que você abrir para ler, o autor vai estar com você. Vai estar do seu lado, né? Vai estar do seu lado. Vai estar do seu lado. Então você pode orar e fale diretamente com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, abra minha mente, me ajude a entender as tuas verdades. E o Espírito Santo de Deus com certeza vai te ajudar, tá bom? Sim. O que você tem para a gente aí, já fechando o nosso comentário, e a gente precisa de fato de muita participação. Muito obrigado para você, a gente precisa de fato aqui já terminar, tá bom? Não, eu só queria fechar falando aos irmãos que nós já comentamos aqui em quase todo o nosso tempo de meditação. Deus ele está disposto, ele está sempre ali ao seu alcance para você conseguir compreender algum texto bíblico. Como nós falamos, é óbvio, é fato que vai ter alguns textos que você não vai compreender, nós não vamos compreender somente na eternidade. Existem perguntas, né, que nós só vamos ser respondidas pelo próprio Deus lá no céu. Então entenda uma coisa, queridos. Deus sabe o momento também de revelar as coisas para nós. Muitas vezes nós vamos com muita sede ao pote, queremos entender coisas sem ter preparo, sem ter base para compreendê-las. Então Deus tem um processo para trabalhar em nossas vidas. Mas é importante frisar uma coisa. Não deixe tudo nas mãos de Deus. Deus vai resolver, Deus vai resolver. Não. Deus ele quer que você busque. Deus ele quer que você examine. Deus quer que você vá atrás daquilo que você quer. E nesse processo ele entra com a ação do Espírito Santo, né? Fazendo com que você adquira experiência, adquira sabedoria e, claro,
você consiga ter uma bagagem espiritual, fortaleça sua vida espiritual para você resistir às forças do mal. Deus abençoe isso aí. Só destacando para vocês, Atos 17:11, eu continuo estudando em casa, para mim é um texto fantástico, onde diz o seguinte: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver que as coisas eram de fato assim. Ou seja, às vezes eles escutavam alguém pregando, um profeta, um pastor, qualquer pessoa passava mensagem, eles iam para casa examinar para ver se de fato era dessa maneira, né? Só dava crédito depois que eles examinaram a Bíblia. E aqui diz que eles examinavam todo dia, tá certo? Então a Bíblia é a prova máxima. E a Bíblia, ela por si só se explica, né? A gente não precisa de filosofia, de ciência para explicar a Bíblia, não. A Bíblia por si só, ela já se explica, tá bom? A nossa irmã Magalhães diz o seguinte: quando Jesus escolheu seus discípulos, escolheu pessoas humildes, de pouca leitura, mas com humildade. Por isso tiveram êxito no seu ministério, tá bom? Então nós entendemos aqui hoje que estudar a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia com humildade, nós precisamos estudar a Bíblia com determinação e paciência, e precisamos estudar a Bíblia com espírito de oração. Temos a consciência de que tudo que é compreendido nessa terra, nem tudo é compreendido nessa terra, mas algumas coisas vai ser compreendida lá no céu, tá bom? Eu quero sanar minhas dúvidas lá no céu. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu tenho certeza que lá no céu, estou ansioso para chegar lá para Deus responder cada uma delas. Muito obrigado. Talvez, sábado que vem, já estejamos nas nossas igrejas, e que assim seja, se for da vontade de Deus, tá bom? Vamos orar a Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia. Nós somos aqui, com essas orientações, com humildade, com sinceridade, com perseverança, e que com esse espírito de oração, juntamente com o Espírito Santo, nós possamos compreender o que o Senhor quer nos dizer. E que a nossa única fonte de verdade seja o assim diz o Senhor. Muito obrigado, Deus. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Fiquem todos com Deus.